As miniaturas acompanham o homem há muito tempo. Apesar de não existirem muitas referências históricas, sabe-se que os soldadinhos de chumbo eram utilizados no século XIII como forma de simular situações de batalha, uma ferramenta utilizada para determinar qual seria a melhor estratégia a ser utilizada pelas tropas. Estes soldados em miniatura vieram mais tarde a ser fabricados e vendidos de forma mais ampla no século XIX, mas o seu valor elevado fazia com que apenas as famílias ricas pudessem tê-los. Um tipo de miniatura que também ganhou espaço no sonho das crianças foi a casa de bonecas. Em 1558, o Duque da Baviera mandou construir uma para a filha, que de tão perfeita acabou sendo incluída na coleção do próprio Duque. No Brasil, um dos itens mais colecionados, principalmente pelo público masculino, são as miniaturas de veículos. O fascínio que o brasileiro tem por carros se reflete nas prateleiras de diversas lojas especializadas espalhadas por todo o país. O ditado "cada louco com a sua mania" se aplica bem aos inúmeros colecionadores que fazem dessa fissura mais do que um simples passatempo. Hamilton Saldanha, mais conhecido pelo sugestivo apelido de Maverick, um modelo de carro bem conhecido nos anos 70, sabe bem como é essa paixão, que começou quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Nessa época, ele já ajudava o pai a montar miniaturas. Meu pai, ele gostava de miniaturas, então ele comprava o que antigamente todo mundo conhecia como Revel, vendia em qualquer loja, em mercado, essas coisas, ele comprava. Eu montava com ele e 20 minutos depois já não existia mais nada, porque as miniaturas, o plástico modelismo é muito delicado. Então eu montava e depois eu fazia a Segunda Guerra Mundial, afundava os navios na banheira, essas coisas. Mas começou assim. O Maverick já perdeu a conta de quantas miniaturas ele mesmo já fez. Além de criar novas peças, ele personaliza os carrinhos que compra prontos. Segundo o colecionador, antigamente as réplicas eram feitas de modo quase artesanal e sem muitos detalhes. Mas com o desenvolvimento da tecnologia, estas miniaturas se transformaram em reproduções quase perfeitas dos modelos originais, trazendo uma imensa riqueza de detalhes. Hoje em dia os modelistas, como qualquer coisa, se especializam em alguma coisa. Eu acabei me especializando em 3. Aviação, escala 1,72, carro customizado, escala 1,25 e ficção científica. Ficção científica você quase nunca mexe em nada. Nave de guerra nas estrelas, essas coisas, é mais uma pintura, um envelhecimento, um furo, alguma coisa assim. Cada detalhe é importante para que a cópia fique fiel ao original. E apesar de ser um passatempo extremamente prazeroso, criar e customizar miniaturas não é tão fácil quanto parece. Hoje, o que eu acho mais complicado é você fabricar as peças que não existem. Nos carros, por exemplo, a parte de motor, você tem que fazer cabo de vela, às vezes fabricar um conduíte de freio, entre outras coisas. Na aviação, conduíte de trem de pouso, uma cabine que não tem o cinto de segurança, não tem a manete de ejeção, essas coisas, tudo isso complica. E quanto menor, mais complicado. Muitas raridades fazem parte da coleção de Maverick. As peças vão de carros a naves espaciais. Há pouco tempo eu consegui, não plástico modelismo, mas miniatura em si, 2 naves do Ultraman, que era o Ultraman Jack, que aqui ficou como regresso de Ultraman. Eu consegui essas 2 naves no Mercado Livre e isso foi interessante, que me relembrou muito a minha infância. Eu cresci assistindo Ultraman e acabou me fazendo contar uma história para o meu filho, que hoje as crianças, bem ou mal, conseguem tudo que querem já de cara. Na minha época não tinha como, essas peças eram importadas, eram muito caras e não tinham no Brasil. Para Maverick, as réplicas que mantém em casa com todo carinho são mais que uma simples coleção. São um sonho realizado que merece muito cuidado e atenção. Tem uma piada que diz que os grandes 3 inimigos do modelista são a esposa, a empregada e a poeira. Quando você casa, porque senão é a mãe, a empregada e a poeira. Porque o que acontece? É bom ter uma cristaleira, uma vitrine para você guardar tudo, para que não pegue realmente poeira, ou pegue muito pouco. E porque as peças são muito pequenas, o verniz ele acaba com o tempo tendo a facilidade de deixar a poeira grudar. Então você tem que estar sempre limpando com um pincel bem macio. E
o que acontece? Empregada, mãe, esposa, porque geralmente passa o espanador, pega de qualquer jeito, as peças são muito sensíveis, então acaba quebrando, solta aqui, solta ali, e você acaba se separando por causa disso, como já fiz algumas vezes. A mistura de cuidado e paciência resulta em euforia ao ver uma miniatura finalizada, sentimento que tem tudo para passar de geração para geração. Muitas pessoas têm o sonho de ter uma coleção de carros antigos, customizados como eu. Ou então de ter vários aviões antigos na sua casa. Você não vai conseguir fazer isso, a não ser que você tenha um museu. E mesmo assim, dependendo do que você vai colecionar, vai ter que ser um museu muito grande. O modelismo te traz essa facilidade, você conseguir realizar o seu sonho, ter o que você quer. Eu, por exemplo, que sou apaixonado por Guerra nas Estrelas, hoje em dia eu tenho quase todas as naves do Guerra nas Estrelas. Eu chego a ter a fantasia do Vader, agora eu comprei o sabre de luz do Darth Vader. Aviões que eu vi voarem, que eu escutei histórias. Meu pai foi piloto, então ele me contou histórias sobre aviação. Hoje em dia eu tenho esses aviões. Carros que eu nunca conseguiria ter na minha vida, como o Mustang, o GT500 do Eleanor dos 60 segundos que eu estou reproduzindo, ou o Mach 5 do Speed Racer, o Batmóvel. Eu nunca conseguiria ter um carro desse numa coleção aqui no Brasil. Eu tenho em miniatura. Então a primeira coisa que vem é o fascínio de você conseguir realizar o seu sonho. Veja em instantes a história do ex-comissário de bordo que hoje é um dos maiores colecionadores de aviões em miniatura de Teresópolis e as manobras radicais dos aeromodelos. Fique ligado, em 30 minutos volta logo depois das mensagens dos nossos patrocinadores.